O mercado está vivendo um cabo de guerra clássico. De um lado, o Fed tentando manter o discurso duro contra a inflação. Do outro, os investidores que já precificam o corte de juros em setembro. A ata da última reunião deixou isso bem claro. A ata da última reunião do FONC, do Banco Central Americano, trouxe um tom mais duro, mostrando que alguns membros estão preocupados com a inflação que ainda está acima da meta, como eu venho falando aqui constantemente na comunidade Liga Live. Mas, apesar desse discurso parecer mais duro aí na ata do FONC, no discurso do Powell, nas entrevistas de membros do Fed, o mercado já tem uma forte precificação de que o corte de juros poderá acontecer em setembro. Ele já esteve mais confiante, é verdade, esse indicador aí de probabilidade chegou a quase 99%, e quando eu estou gravando aqui, houve um recuo para um número ainda muito alto de 85%. Aí, nesse cabo de guerra, entre o que o mercado espera e o que o Fed vai entregar, a gente começa a ver que o mercado de bolsa americano começa a recuar nos últimos dias, esperando alguma sinalização do Jay Powell neste grande evento, no simpósio de Jackson Hole, um evento tradicional de todos os anos, onde o Powell, normalmente, ele não muda o discurso, ele não traz nenhuma grande novidade nesse evento, ele costuma manter a narrativa que ele já vem trazendo nas últimas coletivas, nas últimas entrevistas, e essa é a tendência aqui. Eu lembro que vamos fazer essa cobertura aqui na Liga Lion de todo o discurso do Jay Powell. Você que está no YouTube, está vendo esse corte mais à frente, você precisa estar na comunidade Liga Lion aqui com a gente para ter acesso a esse conteúdo aqui completo e para ter a reação de quando, de fato, esse evento acontecer. A expectativa que eu tenho é que o Fed deve manter no Jackson Hole um discurso ainda dentro do raciocínio que vinha apresentando, mas, apesar disso, com essa pressão do mercado financeiro que passa a recuar e também a probabilidade de corte de juros está tão alta como está agora, dificilmente o Fed não vai entregar esse corte de juros. Por quê? Se o Fed tentar apostar contra o mercado, se, por exemplo, o Powell vem com um discurso mais duro, dizendo que ainda está muito longe o caminho de corte de juros nos Estados Unidos, ou se o Fed não resolve cortar em setembro, a gente vai ver uma forte correção do mercado global, não só do mercado americano. E essa correção dos mercados numa economia fragilizada como está dos Estados Unidos, como eu venho trazendo aqui, não é da minha cabeça, alguns comentários no YouTube, é muito engraçado. Esse é um mentiroso, você traz dados, você está mentindo sobre os dados de emprego. Realmente tem gente muito torcedora nesse sentido, né? Os dados que a gente está trazendo aqui são dados divulgados pelo próprio governo, como foi a folha de pagamento, dados de emprego que mostram aí uma queda forte de vagas abertas aí nos últimos meses, com correções já sendo feitas mês após mês. A gente também vê aí a inflação continua muito persistente nos Estados Unidos, indo na direção contrária. Então, tudo isso aponta que o Fed deve ser mais duro com o mercado, mas o mercado não aguenta mais esses juros no patamar e precisa desse estímulo, precisa desse antídoto aí de juros mais baixos para continuar nesta euforia. E é por isso que é muito provável, assim como o mercado aposta, que o Fed vai entregar o corte de juros em setembro, porque se não entregar, o risco de uma crise financeira é muito grande, e aí se o Fed for tentar corrigir esse caminho até a reunião de outubro, a coisa pode se tornar muito feia. Como eu disse aqui, os índices acionários já mostram correção, sinal de que parte desse otimismo ele já está sendo ajustado, só que, historicamente, quando o mercado insiste, o Fed acaba seguindo. O grande palco para essa definição vai ser Jackson Hole.
Se Powell endurecer demais, pode acionar uma correção muito maior, mas se der brechas, o mercado retoma a euforia. Então, o que deve acontecer com o mercado americano, e é por isso que eu vejo agora, neste momento, muitos gestores do Goldman Sachs, do JP Morgan, dizendo para comprar esse fundo agora, porque o mercado já tem essa expectativa que o Fed vai afrouxar e com esse afrouxamento, né, vamos ter uma retomada do mercado de ações, pelo menos momentaneamente. Então, sim, o mercado deve ganhar esse cabo de guerra contra o Fed, que não é um cabo de guerra, né? A gente precisa colocar que, na verdade, é apenas aquele jogo de cena que o Fed continua fazendo todos os meses. Importante a gente comentar aqui as consequências desse corte de juros, porque como alguns membros do Fed colocou na ata desta última reunião, a inflação ela está caminhando na direção contrária. E se o Fed cortar juros agora, ele vai perder a credibilidade, o endividamento do governo, né? A gente está vendo aí o déficit também chegando a níveis recordes, como aconteceu no mês de julho recentemente, e promete ainda mais, mesmo com a arrecadação recorde das tarifas do Trump, estamos vendo um déficit cada vez maior, a obrigação americana chegando a mais de 650 bilhões de dólares em apenas um mês. Esse número deve continuar impulsionando, né? E quanto mais a oferta monetária cresce, mais a inflação chega. Imagina se a inflação continua subindo e nesse momento que a inflação está em alta, o Banco Central sinaliza com corte de juros, estimulando o mercado. Se o Fed resolver mudar a postura para combater a inflação, aí a crise financeira realmente está instaurada, porque o mercado vai desabar. O mercado precisa de estímulos para se manter. E se o Fed entregar o corte de juros, o dólar vai se desvalorizar ainda mais, mesmo que isso tenha, no curto prazo, um benefício do mercado de ações que pode ter um ajuste para cima. Mas, num segundo momento, quando o mercado financeiro perceber que o Fed perdeu a luta contra a inflação e isso começar a afetar a economia, numa recessão com inflação alta, chamada estagflação, aí nem com novos cortes de juros o Fed vai conseguir estabilizar o mercado. E é nesse momento que a crise financeira ela vai chegar. Essa falta de confiança no Fed, o rei está nu, o rei perdeu a luta contra a inflação, o mercado é uma bolha, está caro demais, está sendo sustentada por juros baixos e por toda essa impressão de moeda, né? Aí o Fed, para tentar remediar o problema, não vai ter outra alternativa senão voltar a imprimir moeda e comprar ativos no mercado para tentar trazer nova estabilidade no mercado, principalmente na renda fixa. Quando a inflação passar a subir, os títulos do governo vão ver aí os seus yields dispararem, né? Porque o mercado vai exigir prêmios maiores para emprestar para o governo americano, já que a inflação continua indo na direção contrária. E essa falta de confiança na renda fixa pode acionar também um gatilho de falta de confiança na economia americana e no dólar. O Fed vai ter não só que cortar juros e imprimir moeda. Então, é uma posição muito delicada do Banco Central agora, principalmente do Jay Powell, que está sendo extremamente pressionado pelo presidente Trump para cortar juros. O presidente Trump até declarou recentemente que deveriam mandar toda a diretoria embora, toda a diretoria deveria pedir demissão. Essa pressão do mercado, a pressão na economia que deve piorar, isso exige realmente uma postura ainda mais dura do presidente do Banco Central americano, do Jay Powell, e do comitê, o que é muito difícil, até porque internamente já existe essa dissidência, já tem membros votando a favor de corte de juros nesse momento, e a tendência é que isso continue contagiando até que ele tome conta, até que a decisão seja realmente nesta direção. Então, a reunião de setembro vai ser uma reunião decisiva para o mercado global. Se o Fed não entregar corte de juros, podemos ver um verdadeiro sell-off. Se entregar o corte de juros, podemos ter um respiro de alívio, mas com este problema que eu venho comentando aqui. A inflação vai voltar e o Fed
vai ficar exposto porque perdeu a luta contra a inflação. No fim, quem sempre vence esse cabo de guerra é o mercado. A dúvida é se Powell vai liderar esse movimento ou se vai ser arrastado por ele. E quem acompanha a Liga Lion tem acesso a essa leitura antes, durante e depois dos eventos. Agora você pode entrar com 36% de desconto por tempo limitado. O link está aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code que você está vendo aí na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha este conteúdo com seu grupo de WhatsApp, com seu grupo de família, o grupo de trabalho, e se você não está inscrito, se inscreva e acione o sininho da notificação para receber novos episódios quando forem ao ar. Até a próxima! Tchau!